Os europeus estão cientes e conscientes de que pesa um karma sobre eles. Pesa uma vingança do universo sobre eles. Este karma tem a ver com a escravatura, a escravidão sobre o povo banto, o meu povo. E podem chamar o que quiser, ou desastres naturais, ou questões climáticas, ou crise climática, mas não é exatamente conforme muitos pensam. É o universo, é a criação que vai revidar contra eles. Porque os europeus, por meio de vários livros, por meio da sua religião, de vários livros, e com a Bíblia no topo, trouxeram a escravatura mental sobre o meu povo. Colocaram nomes de entidades que, por meio da adoração a essas entidades, canalizam a energia, ou canaliza essa energia da sua tecnologia, do seu desenvolvimento, da sua saúde, do sucesso nos seus países. Mas hoje nós voltamos para deixar cair toda essa magia que foi colocada nas nossas mentes, ou nas mentes do povo bantu. Jesus Cristo, Jeová, a Trindade, todas essas entidades que canalizavam a energia para o sucesso do paganismo, para o sucesso da mentira no Ocidente e em todas as outras partes que o cristianismo se tornou realidade, vai cair. Por isso, todo aquele que não é da verdade, todo aquele que é do sistema, do falso iluminismo, cairá. Cairá para as dimensões inferiores. Nós voltamos para, junto à lei do Criador do Universo, colocarmos a ordem sobre a terra. Por isso é que estamos aqui a falar sem medo e sem temor de homem nenhum, porque o Criador é que nos enviou e ninguém pode nada contra o Criador dos céus da terra, contra a verdade, a não ser a favor da verdade. E aquele que é a favor da verdade permanecerá na terra, porque a terra é a habitação dos justos. A terra é para almas viventes justas que obedecem o Criador dos céus da terra. Um quatro-lento como azul, um tatacom como azul. Eu sou Tani Nyambuisi, vou Tani Antemis, o rei do povo bantu, o servo do Criador dos céus da terra. Ninguém. Povo, salama meu povo, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso e ao vosso programa, canal Acorda Bantu. Estou aqui mais uma vez com o nosso irmão e príncipe, Cuca Bengami. Seja mais uma vez bem-vindo. Nkembo, na Tanzâmbia, Congo, com Amazulu. Sem mais perder tempo, a palavra ao nosso irmão e mestre. A vossa atenção, meu povo. Vamos lá aprender um bocado do nosso pai. Ngueta. Novamente, então, salam a todos. Aqui está o Longi Bengami, Babengami, Cuca Bengami. Na nossa aula passada, nós estamos falando sobre a manifestação do reino. E no finalzinho da aula, eu vou fazer um pequeno resumo ali do final da aula, para que a gente dê início à aula 2. Então, estava falando sobre a indagação, né? Ela é um prenúncio da queda. Lembra que eu falei para vocês, né? Quando a criança, né, o jovem, ele começa a indagar, né? Mas não indagar no sentido de buscar a sabedoria dos pais, até porque nosso antepassado, nosso Nkulu, nos ensinou que quando nós vamos celebrar as festas dos pães ázimos, é para nossos filhos, eles indagar de nós, perguntar de nós, mas pai, né, Tata, por que nós fazemos essa festa? Por que tudo isso? Né? Então, essa indagação é uma indagação com crescimento, com uma evolução no sentido físico e espiritual. Outras indagações diferentes dessas são indagações espirituais também, porém, são indagações no sentido espiritual negativas, no sentido espiritual ao inverso, né? Inverso da luz.
Então, nós paramos no livro de Zanzamieli, nossa língua, a tua língua, a língua do teu povo, o povo de Solele, o povo de Salele, o povo Bantu, Zanzamieli, a qual o mundo pagão, o sistema de escravocracia, né, escravocrata, acabou ali colocando na Bíblia Daniel, mas nas escrituras do povo Bantu, povo semita, o povo hebreu, é Zanzamieli, capítulo 8, versículo 9 a 12. E fala assim: e de um deles saiu um chifre, muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente, e para a terra formosa, que é Jerusalém, e se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou, e se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu templo foi lançado por terra, e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra. Frisam bem essa palavra. E lançou a verdade por terra, e o fez, e prosperou. Um chifre muito pequeno é Roma. Esse chifre pequeno é Roma. E lançou a verdade por terra, lançou as escrituras por terra. E bem diz que o exército do céu, este exército do céu, como já tem, vocês já estão alimentados com isso, lembra que quem é chamado, quem recebe esse título é o nosso pai Ababana, a qual fala que não dá para contar as estrelas dos céus, que são os seus descendentes. Não se dá, olha para os céus, né, olha para o firmamento e tenta contar as estrelas dos céus ou contar também a areia está no mar. Veja que não tem como fazer isso. Sendo assim, este é o povo do Criador. Este é o povo Bantu. Dando a sequência a isso, então, essas duas vertentes para que vocês, né, consigam compreender, veja que esse poder é Roma, a qual assolou a Jerusalém. No entanto, que diz que lá diz as escrituras, que não ficará pedra sobre pedra, até os alicerces será destruído, tanto que não tem nada de muro de lamentação que sobrou, não tem nada de vestígio algum. Porque se há algo que sobra, então, no caso, as escrituras elas estariam em conformidade, ou seja, a palavra do nosso próprio mestre, nosso próprio rei, Yeshua, estaria em desconformidade, mas não. Elas se cumprem e dizendo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, até os seus alicerces foram tirados. Esse lançar por terra aconteceu no mundo físico. Lembra que nós estamos falando, né, de Belial. Belial, ele projetou ali na sua mente, né, na sua consciência, vamos por assim dizer, um mundo, né, ele indagou do próprio pai, ele indagou do próprio Congo, que é nosso pai, do nosso Unculo, que é antepassado, um quatulendo, todo-poderoso, ele indagou dele, e no mundo que ele indaga, o nosso pai, Unculo, ele não existe, ele não é mais, deixa de ser. Ou, na vertente dele, nosso pai, Congo, passaria a ser, né, o Tatanzambi, Zambi passaria a ser um servo de Belial. Esse projetar do seu pensamento. Isso, né, como falei, esse lançar por terra, por quê? Olha como é importante compreender como que nós e o Pai, ele mesmo diz, né, Yeshua, nosso mestre, nosso rei, eu e o Pai somos um. E nessa figura, e nessa planificação, e nesse entendimento, Isolele, qual somos nós, Bantu, os verdadeiros hebreus, o povo semita, nós estamos na terra e nós somos a prefiguração, nós somos a imagem e semelhança viva do nosso Unculo. Nós somos o próprio Unculo, por isso que nós recebemos o nome do nosso pai, que é Congo. Então, esse lançar por terra aconteceu no mundo físico após a desobediência do povo puro, como foi profetizado pelo juiz. Após a minha partida,
surgirão lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Quem é esse juiz? Né? Na nossa língua é um Congo de Di, é um juiz. É como na língua do mundo pagão, eles colocaram como apóstolo. Tanto que, vou frisar sobre esse assunto, vou ser contundente nesse assunto também. Se você ir para chamado, vamos falar nessa nomenclatura que alguns entendem ainda. Velho Testamento, Novo Testamento. Se você for para o Velho Testamento, lá você não vai encontrar a palavra apóstolo. Você vai encontrar lá a época dos incômodos, a época dos juízes. Dos juízes. Depois do juízes, que vem a época dos reis. Dos reis. Não que a época dos juízes acabou, ou como se acabou, extinguiu-se a época dos juízes e iniciou a época dos reis. Não. Sempre o nosso povo, Tata Nzambi, nosso pai, ele estabelece um juiz e juízes para cuidar do povo banto. Nesse caso aqui, quando Yeshuaiá ele vem, que é no quarto milênio da nossa época, segundo as escrituras, ele como um juiz supremo, ele tem uma corte e ele estabelece outros juízes com ele. No caso, seriam os 12 juízes. Né? E numa prefiguração, numa simbologia. Né? Vou até entrar num assunto que agora o Congo me traz para poder falar. Isso aí, ele é o Supremo. Ele é da tribo de Arrandi. Ele é o Supremo. E na sua corte, ele tem 12 faces. Essas 12 faces são os seus 12 arquétipos. Os seus 12 arquétipos são os 12 juízes. Tanto que, depois, o incômodo de Sola, conhecido como apóstolo Paulo, o incômodo de Sola, ele mesmo fala, não vivo mais eu, mas é Masaia que vive em mim. E essa prefiguração nós encontramos anteriormente nos filhos do nosso pai, no filho do nosso avô, que é Jacobá. Jacobá é o nosso avô e ele gera os nossos pais, que são os 12. Né? Que nós sabemos ali, não precisamos entrar nesse detalhe, que 2 vêm para ser nosso pai, mas 2 são filhos de Iassa, José, que está no Egito, que estava no Egito. Então, são 2 que são 2 filhos de Iassa, José, vêm para ser e formar ali, conhecido como as 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Sulani, ou seja, os 12 filhos de Jacaba, os nossos 12 pais. Estou dando um exemplo, voltando, as 12 tribos, depois Yeshuaiá vem, ele é da tribo de Arrandi, da tribo de Judá, só que ele passa a chave para Tade. Ele sendo da tribo de Arrandi, da tribo de reis, ele passa a chave para Tade. Tade, se eu pergunto bem ao mano Bengami, vem da tribo de Naftali. Naftali, que é um dos filhos de Iassa e José. Da tribo de Naftali. Tade é da tribo de Naftali. Tade é da tribo de Naftali. Mas quem entregou a chave, o cetro, é Tade, tu és pedra. E sobre esta pedra, esta rocha, porque tem uma diferença em dizer sobre esse e este. Tade, Tade, Simão, tu és Tade. E sobre esta, é ele que é o fundamento. O próprio Yeshuaiá é o fundamento. Sobre esta. Exato, eu edificarei a minha casa. Então, o Yeshuaiá, ele é a pedra de fundamento, e depois dele saem as outras 12 pedras, da própria fundação. E dessas 12, aqui emerge, que gera as outras 11, é Tade. É Tade. Tá? Continuando, Claro que
Vamos lá, então. Então, ele fala assim, o Tsola, ele fala assim que após a minha partida, surgirão lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Por quê? Quando esses 12, quando Tade, vou falar assim, quando Tade, a sua corte, ela está em movimento, tá? Em movimento, que nós encontramos também lá em Ezequiel, onde nós temos as 4 fases daqueles seres. Quando esses seres, né, eles estão em movimento, então na Terra é estabelecido um juiz e uma corte com esse juiz. Né? Não é somente 12. Não é? Nós temos a nomenclatura de Tade e a sua corte com 12. Mas existe a força, né? Existe a continuidade da sua extensão, vou usar a palavra tentáculos, né? Existem os seus tentáculos naquilo que precisa, porque tudo depende de qual forma está a espiritualidade daquele mundo, naquela região. Por exemplo, é sabido que todo governo ele é estabelecido conforme o grau de espiritualidade daquele povo. Todos os governos de hoje na Terra, eles são estabelecidos, embora a pessoa vá lá, alguns lugares votam, outros lugares são... ou seja, não vou entrar nessa parte política, né? Ou seja, alguém está em iminência daquele povo. Só que aquela pessoa, quer seja negativa ou positiva, quer seja lá o que for, ela é a representação física e espiritual daquela população. Exatamente. Quando o Altíssimo ele estabelece um período de tempo para ele poder enviar um juiz e a sua corte para aquela geração, é de acordo com aquela geração precisa. No nosso caso, na geração do 4º milênio, veio o próprio Yeshua, que não veio antes, né? Não assim na ação como ele veio, porque ele já veio anteriormente, tanto que ele vai falar com a Babana, até o Yeshua mesmo fala, Abraão viu, né? Eu estive com a Babana, explica assim, os homens, poxa, mas você não tem nem 50 anos. Certo, né? Vocês querem me tirar a vida, isso a Babana não fez. Poxa, como assim? Você tem nem 50 anos, está falando da Babana? Então, sim, sabemos que as escrituras que Yeshua, ele tem a sua vinda, né, em outros momentos, de acordo com a expressão necessária para aquele mundo, naquele momento, até chegar no 4º milênio, ele vem, né, na ação, e junto com ele vem a sua corte, porque ele não que ele pertence, o mundo da emanação vem dele. O mundo da emanação vem dele. E nesse mundo da emanação, ele tem as suas faces. As suas faces. Quem são as suas faces? As suas faces são os seus outros arquétipos dele mesmo. Então, quando ele vem, chega nesse mundo físico, esse mundo espiritual, agora ele tem que despertar naqueles que são a sua face, ele mesmo. Ele vem despertar naqueles que são a sua face, ele mesmo. Tanto que você vai lendo, você vê que ele chega e já chama, né? Chama os futuros incômodos os futuros juízes, e eles já são no mundo espiritual. Só que eles vieram para esse mundo, encarnaram nesse mundo, e eles precisam ser despertados para quem eles são. E quem vai fazer isso é o próprio Yeshua. Então, o Yeshua, ele chama os juízes, os incômodos, e começa agora a despertar neles quem eles são no mundo espiritual. Até o momento que eles começam agora a acordar, reacordar. É aquele período, sabe, quando você acorda de manhã, já tá cansado, aí você vai ali, ainda coloca o soneca e dorme mais um pouquinho. Até o momento que você vai perder a hora. Já tem que... Então, esse processo, por isso que veja como que Tade, né, ele é, né, ele é assim, a mais próxima, né, a mais próxima transfiguração de Yeshua, ele é a mais próxima transfiguração de Yeshua, ele nega ele mesmo 3 vezes. Mas
Tad negou Yeshua. Exatamente. Tad negou Yeshua 3 vezes. Mas para nós que lidamos com as ciências espirituais, ele negou a si mesmo 3 vezes. Porque ele é Yeshua. Geta. Ele é Yeshua, né? Como já falei, os Impongundidi, os juízes, eles são as transfigurações de Yeshua. Nós somos os seus tentáculos. Nós somos as suas ações. Nós somos as suas vontades. Nós o somos. Tanto que ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. E depois, né, na sua continuidade, o juiz de Sola, o Impongundidi de Sola, ele fala a mesma coisa. Não vivo mais eu, mas Masaia vive em mim. Pô, mas se eu digo que Masaia vive em mim, ele está dizendo que quem? Não vivo mais eu, mas sim Congo é que está falando. Continuando. Aconteceu que no ano 67, estou usando aqui o calendário dos gregos e romanos, no ano 67... Eu queria só lhe contar, mano, antes de você continuar, eu tenho também a lição que você deu. Eu estou a ler também a partir da lição que você me enviou. Já estou, pode continuar, eu estou a ler. Bom aluno, é um bom aluno, tem visto que está anotando aí. O professor da aula, o professor também vê ao redor, né? Long. Nossa língua né? Estou vendo que tem visto que está anotando aí, é um bom aluno. Aconteceu que no ano 67, 3 anos antes da destruição do templo de Jerusalém, o juiz das nações, ele foi degolado, ou seja, ele sofreu desencarne. O irmão já sabe, nós sabemos, ele não morreu. E sim, seu corpo aqui morreu. Ele, o que ele é, a sua essência como um todo, nós, Bantu, nós dominamos a morte. Como tá escrito, né? O próprio Yeshua, ele deu fim, deu termo à morte. Morre somente aqueles que estão mortos. Aqueles que estão vivos desencarnam. É diferente. Vamos lá. Então, ele sofreu desencarna, né? Ele foi degolado. E o que vocês precisam entender é que este homem é o Masaia incorporado, pois assim diz o verbo: não vivo mais eu, mas Masaia vive em mim. Portanto, a cabeça das nações caiu por terra, e como diz a palavra lá em Zanzamiel, Zanzamiel fala que a verdade caiu por terra. E aqui diz assim, o mistério da iniquidade já opera. Diz, o mistério da iniquidade já opera. Assim que a cabeça das nações foi lançada por terra, restava agora as sementes de Acaba ser lançado por terra. Ou seja, aqueles que ficaram no ministério de Tad, e assim ocorreu as sementes de Ababana. As estrelas dos céus, como está em Zanzamiel, foram dispersas para todas as nações como escória da humanidade e lixo do mundo, pisoteados e esmagados. As estrelas lançou por terra e os pisou. Neto, acho que é uma das melhores maneiras para compreender a escravatura. Por isso que são 2 rios. São 2 rios. Um é aquele que vai para as nações, mas é o próprio Masaia, na pessoa de Sola, e o outro, que fica responsável por nós que somos Bantu, que é Tad. Tad responsável pelos Bantu e a sua corte, e o juiz de Sola responsável para as nações, anunciando para as nações até que se completasse o número dos gentios. Como já disse na primeira aula, o número dos gentios, ele acabou.
Lá atrás. Lá atrás acabou. Tá? Quando Sola, ele já profetiza que após a minha partida vai surgir no meio de vocês e vocês mesmos vão se levantar contra a verdade, né? Ele não disse essa palavra, eu só estou explicando na situação como ele colocaria ali, né? Foi o quê? Uma luta de dentro para fora, como de fora para dentro. E nesse período, aonde que ele, primeiramente, ele anuncia, ali ele vai completando o número de gentios. E da mesma forma também, Tade e a sua corte está pregando, está ensinando para os Bantu. Mas veja que o próprio povo de Sola, ele já foi para os gentios, porque ele já viu que acabou o tempo dos Bantu. Aquela geração já não tinha mais, não havia mais. No entanto, que assim, as pessoas não param para perceber, as pessoas falam assim, poxa, se eu entrar nesse assunto vai ser um pouco mais complexo, mas vou ter que falar um pouco. As pessoas dizem que ele era celibatário, né? Seja como eu, né? Que não tem mulher. Aí ele fala que teria o direito de levar consigo uma mulher, mas ele fala, será que não tem direito também, como os demais juízes, de levar comigo uma mulher, uma irmã comigo? Mas assim, as pessoas não param para perceber, mas os Bantu vão começar a entender por que ele não produziu. Né? Ele não produz para ele ter toda a sua vida destinada ao serviço do trabalho, mas ele também sabe que daqui a algumas luas, ou daqui a alguma idade, o povo vai entrar no esquecimento. Vai acabar. Acaba-se o período dos gentios, entra o período, né, onde que Roma estabelece a sua matriz no campo espiritual, porque agora o reino é dado a Roma, e ela entra, que é chamado período das trevas, que não é aquele período tão curto que você aprende, que eles aprenderam na teologia, que não tem nada a ver com a verdade, e sim, este período de trevas, ele durou antes de 325, porque de 67 até 325, se eu não me engano, dão 258 anos. Não é isso? Minha calculadora aí, soma aí. 325, né, menos 67, que é a data, né, que é o período ali, que o incômodo de Sola, ele sai desse plano. São 258 anos, se eu não me engano, alguma coisa assim. Nesse período, é o período que vai entrar, vai se formar, que entra os gnósticos, entra todo aquele processo que eles chamam de apócrifos, livro que pode ler, livro que não pode ler, começa a entrar assuntos que não tem nada a ver com a verdade, ou seja, começa a surgir todo aquele processo de isso é verdade, isso não é, isso pode, isso não pode, isso é santo, isso não é santo, isso é puro, isso não é puro. Todo aquele processo que é o mesmo espírito, né? É a mesma ação que está acontecendo durante este período, né? Que pessoas falam, não, é Yehoshua, outro fala, não, é Yahushua, outro fala, é Yahushua, outro... Mesmo período, né? E o que eles não têm? Eles não têm um norte, eles não têm uma liderança, eles não têm um enviado do Criador para estabelecer o caminho correto, porque quando Sola ele vai para os gentios, quem estabeleceu um líder foi o próprio Criador, o próprio Culo. Da mesma forma, quem estabeleceu um líder para guiar a casa de Jerusalém é o próprio Criador. E estabeleceu 3 colunas, sobre as três colunas, que uma é a própria coluna, é Tade, como líder. Agora, aqueles que defendem Yehoshua, aqueles que defendem Yahushua, aqueles que defendem esse monte de Yahweh para um lado e um monte de Yahweh para o outro, eles não têm uma liderança estabelecida pelo Criador. Eles não têm uma liderança estabelecida pelo Criador. É o mesmo período de 258 anos até a criação do Império Romano. No entanto, que se tornou, né, a forma deles falar, né,
apostólica romana, né? Apostólica romana. Né? Não é apostólica hebreu, não é apostólica semita, tornou-se apostólica romana, ou seja, o Império Romano. E depois disso surgiu, né, os protestantes, depois os protestantes, porque havia 2 protestantes naquela época, né? Assim, nesse período chamado período das trevas, 2 protestantes, uns protestantes, aqueles que protestavam contra a igreja, no caso da parte de dinheiro, da parte de impostos, eles iam lá, quebravam as igrejas, tudo. E outros protestantes surgiram depois num conceito espiritual. Martinho Lutero, Calvino, né? Toda aquela parte lá. E nesse período, antes de acontecer este período, estou falando antes de acontecer esse período, que a hora que a grande besta, né, a hora que a fera ela consegue pisar na terra com as suas pernas, né, tem esse conflito de o que é verdade e o que não é verdade. E é esse procedimento, e é esse mesmo que está indo nas pessoas agora. Lembra que eu falei na primeira aula sobre os desigrejados? Certo? Esses desigrejados, né, eles não têm um enviado do Criador. Porque todos eles sabem, de cor e salteado, que o primeiro reino estabelecido é o babilônico. Lá em cima da coroa do sonho de Nabucodonosor. Não é isso? Certo? E assim vem. Então, o reino que vem depois, jamais ele ia subjugar e vencer o reino que está acima dele se tivesse fora da agenda. Se o reino que está acima dele está lá para governar 100 anos, ele não vai governar 99. Ele vai governar 100 anos. E também vai governar 61 anos. Não. Se está estabelecido na agenda do Criador, não é da agenda dos homens, da agenda do Criador, que o ouro vai governar 100 anos, ele vai governar 100 anos e pronto, acabou. E depois vem agora o ano da prata. Né? Se está escrito que vai governar 100 anos, vai ser prata, vai ser 100 anos mesmo. Não vai ser 99 e não vai ser 101,0. Não. E assim sucessivamente, até o período que chegou-se no pé da estátua. Né? Que o anterior é o ferro, que é esse período que nós estamos falando aqui, né? Que é esse período que nós estamos falando aqui, que lançou a verdade por terra, ou seja, Roma prosperou. Prosperou, porque estava escrito, entregue a ela. E os seus homens espirituais, né? Que hoje é chamado de cientistas, aquecimento global, são aqueles mesmos fajutos, mas são estabelecidos para isso, e digo mais, o que vocês têm que fazer, vocês vão e façam. Isso é uma ordem. Assim como a ordem foi dada para Judá, foi dada para Judas, o que você tem de fazer, você vai e você faça. E é dado a ordem para esses cientistas, que são magos. O que vocês têm que fazer, vocês vão e vocês façam. É uma ordem desse juiz. Esses são os mesmos que quando Masa, conhecido como Moisés, Masa, ele vai falar com o faraó, aqueles homens espirituais, cientistas daquela época, eles estavam sempre ali maquiando, fazendo até sinais e prodígios, como nós fazíamos, como Masa fez. Masa colocou o seu cajado no chão, tornou-se uma serpente. O que eles fizeram? Eles fizeram a mesma coisa. Porque eles eram grandes, eles são grandes homens espirituais. São grandes homens espirituais, mas no nível deles. Naquilo que é estabelecido para eles. São grandes homens espirituais,
mas no nível de vocês, no que é estabelecido para vocês. Então, o que vocês que tiverem a fazer, vocês vão e façam. Agora, a nossa serpente engola a serpente de vocês. Nesse caso, eles confundem, estão lançando para a população que o que está acontecendo é crise climática. É uma crise climática, é uma crise... E vão culpar a população. Vão culpar a população, né? Então, são vertentes, né, que fazem parte do mesmo assunto, tanto no campo político, como no campo espiritual, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. Nós temos a nossa pirâmide, que é poder, como está aqui. Está aqui. O poder governativo, o poder científico e o poder espiritual. Que está a pirâmide das nações. Então, nesse caso, né, voltando, dando continuidade, está ali o juiz cuidando dos Bantu, e os demais, e está ali Masaia, na pessoa de Sola, cuidando das nações. O período vai se acabando, porque ele já anunciou, já se completa o número de gentios, continuam os discípulos de Sola, que são fiéis, que são a representação do próprio Sola, e depois vai se mingando, vai se diminuindo. Da mesma forma, acontece com o nosso povo, em Nussalam. Os Bantu já creram, outros continuam no processo de crer, viver, até o momento que nós somos perseguidos, nós somos maltratados e nós sofremos o desencarne. Porque não tem ali, né? Não tem ali cadê o sepulcro de um túmulo, que é Tomé? Cadê o sepulcro de Filipe? Cadê o sepulcro de Bartolomeu? Cadê o sepulcro de Sola? Cadê o sepulcro de Lucas? Cadê o sepulcro de Malta? De Maria, chamado Maria, né? E a mãe do Salvador, do Redentor. Cadê esses sepulcros? São coisas que as pessoas não param para pensar. São coisas que as pessoas não param para imaginar. Então, aonde estão esses sepulcros? Então, como já disse, são 4 escritos, mas são 12. São 12 juízes. E fora os 12, tem os seus discípulos, que praticamente são as suas faces. E hoje, quantos anotam as coisas? Quantos escrevem coisas? E nós estamos falando do processo que mudou, vou dizer assim, na linguagem deles, né? O processo que mudou o mundo. Que foi a vinda de Estuaiá e a pregação dos 12. E não somente dos 12, porque tanto que quando o Zambia Congo, conhecido o Espírito da Verdade, né? Zambia Congo, ele veio lá chamado Pentecostes, né? Chamado que foi 50 dias após a festa dos pães ázimos, tinha 120 pessoas reunidas no mesmo lugar. E veio sobre eles Zambia Congo, o Espírito da Verdade. E eles começaram a profetizar e falar as maravilhas de Tata Zambi na língua de cada região que ele chegou. Então vieram os irmãos das outras províncias e começaram a ouvir as maravilhas de Tata Zambi, cada um na sua língua da sua província. Agora, aonde que está a vida desses 120, que na verdade são mais, mas vamos pegar essa expressão numérica, né? Porque também da Guimatra vai dar 12, certo? Mas cadê a vida desses outros? Entende? Por isso que, né? Então, voltando, são 2 rios, são 2 vertentes, uma vai para os gentios e outra continua aí no Salama. Até o período que eles sofrem desencarne, somos perseguidos, somos mortos, somos assolados, somos feito de nós aquilo que estava escrito para ser feito. Mas o que foi feito sobre nossos corpos. Não sobre aquilo que nós somos. Fez isso sobre nossos corpos. Podemos ver também no livro de Macabeus. Lá no Macabeus está explicando também. Sendo assim, quando Belial desejou o abismo, quando Belial, lá no livro A Criação do Universo, ele desejou o abismo, o universo, o cosmo,
ele entendeu seu propósito e assim projetou o seu pensamento. É necessário que tenha um entendimento dessa explicação para ninguém pensar que o Criador, né, que não é Criador, já expliquei sobre isso também, já expliquei, né? Que o Criador não está sujeito a Belial. Mas sim, pensam bem, tem bastante atenção. Pois em seu pensamento de Belial, ele dizia, está lá em Saia, capítulo 14, do 12 ao 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu pensamento, eu subirei ao céu, eu subirei ao pensamento dos Bantu. Não é, até voltando, né? Eu falei aqui a palavra Lúcifer, e eu entendo que muitos príncipes, né? Já vou chamá-los, aqueles que são Bantu, e já estão se identificando como Bantu, já vou chamá-los de príncipes, porque vocês são príncipes. Princesa, vocês que são Bantu, estão aprendendo essas aulas sobre os teus antepassados, que são os nossos antepassados, que nós já voltamos, não é a nossa primeira vez aqui nesse plano, né? Então, acredito que vocês já entenderam essa palavra de Lúcifer, é a palavra grega, né? Que no caso aqui é um anjo de luz, certo? Eu subirei ao céu, continua esse anjo de luz falando, né? Que depois ele perde a sua transfiguração de luz e torna-se um anjo das trevas, né? Que ele torna-se agora o nome de Belial, que é o inútil. Esse é o nome que ele recebe. Ou seja, essa é a manifestação que ele tem, porque bem sabemos que era a nossa tradição, o Bantu, nós recebemos nosso nome conforme o mundo que está ao nosso redor, o mundo espiritual. Eu subirei ao céu, eu subirei às mentes, acima das estrelas do Altíssimo, porque nós somos estrelas do Altíssimo, e acima de nós, como estrela do Altíssimo, há uma estrela maior, que no nosso caso, o estabelecido, o Masaia dessa época, o Masaia desse último dia, o Masaia do sétimo dia, é um Fumutade. Ele é a estrela das estrelas. Ele é o rei estabelecido. Ele é o Masaia desse momento. Então, eu vou falar assim, eu subirei ao céu acima das estrelas do Altíssimo. Eu exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, e no monte da nossa reunião, me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Que é o período que o Cômodo de Sola fala sobre nós, que é o período de profundo sono. Completou-se o número dos gentios, entrou-se agora no período do povo Bantu perder a memória. O povo Bantu foi aos poucos perdendo a memória, perdendo a sua tradição, como já expliquei lá na outra aula, falando sobre Kananga Canaã. Chegou um momento que o povo Bantu nem sabia mais porque era escravo. Nem tinha mais noção que era escravo, porque a memória do povo Bantu foi apagada. Porque o próprio Criador, nosso pai, Nkulo, devido à situação do povo Bantu, enviou sobre o povo Bantu um espírito de profundo sono. E assim o povo Bantu dormiu até que chegasse o sétimo dia. Como está escrito, de Siande virá o libertador. Então, se de Siande virá o libertador, nós sabemos que Siande está no centro do mundo, é a África. Esse libertador não vem aqui do Ocidente Sul, não vem não vem aqui do Norte. Também não vem da Holanda. Não vem aqui do Central e não vem aqui do Brasil. Não vem do Norte, do sistema europeu, em cima, não vem lá da Palestina e nem
dos outros lados da Ásia, ou seja, daquela parte de baixo ali. Ele vem de Siã de virá o libertador, que vai apartar dos filhos de Acaba, que vai apartar dos Bantu, o seu crime, a sua iniquidade. Ou seja, ele vai reacender-se em si mesmo, o próprio Criador vem nele e acende em si mesmo, e agora ele começa a despertar os Bantu, para que os Bantu volte a ser a estrela de tudo, sobre tudo e sobre todos. Isso é muito lindo. Essa é a nossa história. Essa é a nossa vida. Passou-se pelo período da escravatura, no entanto que, assim, o que eu falo, o povo, nós somos um povo cheio de vaidade. Vai comprar um óculos, não pode ser qualquer óculos. Vai comprar uma camisa, nossa, ele passa uma eternidade para comprar uma camisa. É um povo dotado com essa beleza, com essa simplicidade em si mesmo, com essa riqueza dessa pele, né? Uma riqueza de pele, e faltarão palavras para dizer. A própria medicina, ela vai confirmar, assim, olha, ela vai falar assim, essa raça aqui é o protótipo de toda geração. É um molde de toda geração. É essa raça aqui. Aí, de repente, essa raça, ele parece dentro dos navios, né? Já falei outro momento, dentro dos navios, com uma tanguinha, né? Para trampar de nudez. As mulheres com algo aqui sobre a sua Xuxa, né? São, em Angola fala Xuxa, né? É Xuxa. Aí não pode falar Xuxa, porque é nome de pessoa, né? Eu estava ouvindo uma aula, né? Aí falou Xuxa. Aí depois que eu fui entender, porque aqui é Xuxa. Xuxa é cantora, né? Uma pessoa que é chamada de Xuxa, não, que Xuxa lá é o 6, né? Tá bom. Aí eu entendi, eu dei risada. Né? Então apareceu assim, esse povo todo nu, completamente diferente, porque foi apagada a sua memória, foi apagado os vestígios, né? Os vestígios daquilo que vocês são. Mas quem apagou foi o próprio Criador, pela desobediência dos teus antepassados. Desobediência dos teus antepassados. Aí você pode pensar assim, mas peraí, como é que você fala, uma hora você fala nosso antepassado, depois você fala desobediência dos teus antepassados? Uma hora você fala nosso antepassado. Aí quando entra outro assunto, você fala desobediência dos teus antepassados. Porque todo aquele que vem obedecer ao Criador, ele é gerado por aqueles que não cometeram crime no passado. Consegue compreender? Aqueles que obedecem o Criador, que entendem o Criador, que estão à frente do anunciar, não são filhos daqueles que são desobedientes do Criador. Aqueles que lutam contra a verdade, que não aceitam a verdade, esses são os filhos dos desobedientes. Entendam bem, né? Vou trazer aqui a palavra viva. Yeshuá fala assim: vocês têm como pai Belial, porque ele é criminoso. Ele comete crime desde o princípio. Yeshuá também fala assim, que quando a Babana me viu, né, ele se exultou quando me viu. Ele também fala assim: vocês querem tirar a minha vida. Isso a Babana não fez. Aí eles falam: não, que isso? Nós somos filhos também. Não. Se o meu pai fosse o vosso pai, vocês não iam querer me matar. Então todo aquele que desobedece à lei,
estabelecida pelo Criador, ele é filho de Belial. Ele é filho de Belial. E todo aquele que se alegra da lei do Criador, que pratica a lei do Criador, que vive a lei do Criador com alegria, com singeleza, com firmeza, esse é filho do Criador. Entende? Então, tem essa separação, porque as pessoas, elas não vão ser aquilo que elas não são. Não. Por isso que nós entramos nesse estudo para falar também sobre os vasos de honra e sobre os vasos de desonra. Porque quando Belial, ele projetou o seu mundo, Tatanzambi já projetou o seu mundo no pensamento de Belial e já fez para ele os seus vasos. E também já fez os vasos de honra, a qual sobre nós. Todo aquele que levanta contra aquilo que nós falamos, contra aquilo que nós somos, é um vaso de desonra. É filho de Belial. Por isso que ele fala, eu subirei ao céu. Eu subirei e acima das estrelas do Altíssimo. Nesse momento, aonde que os nossos antepassados, eles, os antepassados que viraram-se contra a verdade, Belial sentou-se no trono. E o trono não é algo físico. Ele sentou-se na mente do povo banto. E o que ele fez, prosperou. Voltando, o Altíssimo, a mente suprema, projetou a projeção de Belial segundo os seus desejos. Assim diz a verdade. Tudo fez o Altíssimo. Tudo fez Tatanzambi para o seu fim. Até o ímpio para o dia da desgraça. Até o ímpio para o dia da desgraça. Onde que está essa passagem? Provérbios 16:4. Não existe dois criadores, ou dois criadores, No nossa língua, não existe dois criador. Só um é o criador. Então, se tivesse um outro criador, então, o nosso pai não seria o que ele é. Ele é único. Ele é o criador. Tudo ele fez para o seu fim. No entanto, que o que vai acontecer, para nós já não é novidade o que vai acontecer. Porque o que vai acontecer já foi dito antes. Então, tudo ele fez para o seu fim, até o ímpio para o dia da desgraça. Ou seja, os vasos de desonra. Aqueles os quais Belial, no seu plano astuto, entende bem, no seu plano astuto, projetou. E o pai, ali, no seu pensamento, dentro do pensamento de Belial. Porque, assim, a pessoa pensa e acha que ele não é... Ou seja, que os seus pensamentos não são observados pelo Criador. Então, ali, Belial, no seu pensamento, mesmo ele sabendo que os olhos do seu pai, do nosso Criador, nada é impune, ele continua a gerar o seu pensamento, porque ele não tinha como deixar de ser o que ele queria ser. Porque o pai permite você desfrutar e você ser o que você quer ser, para que não haja injustiça. E nisso que você passa a ser o que você quer ser, você recebe o seu galardão. É muito interessante isso aí. Por quê? Quando a pessoa começa a pensar nesse quadro, ela precisa de um espaço-tempo para pensar e julgar e subjugar esse quadro. O nosso Pai, o nosso Criador, não é restrito ao espaço-tempo. Não há isso nele. Não há esse espaço-tempo onde você reflete algo, aí depois você muda o pensamento, depois você formaliza o pensamento. Não, para o Criador é a mesma coisa. Não há uma divisão. Ele é o todo. Então, antes que qualquer anjo, querubim, qualquer queruba,
ele vem até a manifestação antes daquele anjo ser, o pai já sabe. Tão profundo que é. De tão profundo que é. Aquilo que um anjo, né, um quiloba, ele vai fazer no nosso plano físico aqui, eu vou falar assim, daqui a 30 dias, no nosso plano físico, 30 dias. No mundo espiritual, não existe 30 dias em segundos. Uma ação que um quiloba vai ter, ou fosse ter, no Pai já é estabelecido, começo, meio e fim, mesmo agora. É muito lindo isso. Muito lindo. Como também diz o verbo, uns para vasos de honra e outros para vasos de desonra. Está lá em Romanos, capítulo 9, versículo 2. Então, tudo ele fez, né? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? São, né, passagens, verbos 16:4 e Romanos 9:2. Por que essas passagens, né? Por que essas palavras? Será que é para exaltar alguns e fazer cair outros? Não. São palavras para demonstrar a soberania de Congo. Ele é soberano. Na verdade, a soberania vem dele. Não é para exaltar uns e fazer cair outros, mas sim mostrando como um juiz, como um Congo de Di, apresentando a soberania do Congo. Perante um rei, onde que fica o seu joelho? Perante ao rei, qual a direção da sua cabeça? Você pode escolher aonde você colocar o seu joelho, que você vai escolher também onde você vai colocar a sua cabeça. Perante ao rei. E o nosso pai, Congo, ele é rei dos reis. Então, não é exaltar um, tirar outros, mas sim colocar cada um no seu quadro. Você é soberano? Você é o rei dos reis? Ou você é um servo do Criador? Essa é a diferença. Então, é trazendo, né, a palavra aqui, é trazendo a soberania do Criador. Palavras das Escrituras. 2 Coríntios, capítulo 4, 3-7. Mas, se ainda a nossa pregação está encoberta, para os que se perdem, está encoberta. Nos quais o Deus, aí sim é Deus, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Veja que eles são incrédulos, então ele recebe um Deus, ele recebe, ou seja, o que eles buscam, eles recebem, para que eles resplandeçam a luz da pregação da honra de Masaia, que é a imagem do Altíssimo. Porque não nos pregamos a nós mesmos, não nos falamos de nós mesmos, mas a Masaia, o Altíssimo. E nós mesmos somos vossos servos, somos os vossos vasos, por prazer a Masaia. Porque ou a pessoa ela tem prazer na lei do Criador, ou ela tem prazer em desobedecer o Criador. Ou a pessoa tem desejo em servir a lei do Criador, ou ela tem um desejo em não servir a lei do Criador. É fator, é desejo, é vontade. Então nós, né, somos servos, somos vossos servos, por prazer a Masaia, porque o Altíssimo, porque o nosso Pai, Tatanzambi, que disse que das trevas resplandeçam a luz, é que resplandeceu em nossas nuvens, em nossos pensamentos, naquilo que nós realmente somos, para a iluminação do conhecimento da honra do Altíssimo na face de Masaia. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja do Altíssimo e não de nós. Então, nós encontramos que é Guetta mesmo. É Guetta mesmo.
nós encontramos, né, ali na criação do universo, na expansão do universo, aonde que o próprio Criador, onde que Belial, ele anseia, né, ele deseja aquele mundo que não está acabado, né, que é chamado de trevas, e ele deseja ali tudo, o que o pai faz? Né, aquele conflito, aquela separação, aí uns vão para um lado, outros vão para o outro, cara, que passando um pequeno resumo, né? Até o momento que o pai estabelece um trono. Congo, Unculo, Tatanzamba estabelece um trono. E esse trono, ele não é feito de madeira, não é feito de ouro, não é feito desses materiais. Ele é feito dos 4 elementos formadores da matéria. Quem é, ou seja, o que é esse trono? É mútuo. Quem é esse trono? É mútuo. Formado da água, do fogo, do vento. Esqueço mais um. Sim, o superior é o fogo. Fogo. Isso. Aí depois vem na sequência o ar. O ar. A água. Água. E a terra. Tem um antigo, só para mostrar como é que nos últimos tempos nós em Zâmbia e Congo nós temos respeitado, mas eu me lembro que nos anos 90 tinha um desenho animado com o nome de Capitão Planeta. Capitão Planeta era uma série americana que eram cinco jovens que tinham um anel, cada um tinha o seu anel. Mas cada anel tinha uma força. Tinha um que tinha a força da terra, tinha um que tinha a força do fogo, tinha um que tinha a força da água, do ar, e tinha um que tinha a força do coração. Essas 5 forças combinadas formavam o Capitão Planeta. E o Capitão Planeta era aquele que era contra a poluição e etc. Mas eu agora que estou a falar disso é como se eles nos tivessem a mostrar a verdade a partir do desenho animado e nós estávamos a dormir. Acorda, bando. Neta. Vamos continuar. É isso mesmo. É importante essa mente consciente, né? Porque com essa mente você consegue todos os caminhos que você passou, todos os caminhos, eles fazem parte da sua trajetória. Basta agora você fazer um resumo, né? Resumo da mente mesmo, né? Da sua trajetória, uma coisa que você assistiu, que naquele momento parecia que não tinha nada a ver. Uma situação, às vezes até uma situação ali efêmera, uma situação assim que, né? Nossa, o que será que tem a ver? Passa o tempo, aí sim que você vai parar e refletir e começa a montar. Porque embora o povo banto estava num período de profundo sono, o pai, ele é benevolente. Ele é benevolente. A gente até explica assim que o pai, ele virou as costas para o povo banto, né? Mas na verdade foi o povo banto que virou as costas para o pai. O povo banto que virou as costas para o pai. Aí sim o pai enviou para o povo banto, né, o período de profundo sono, né? Como já falei várias vezes. Mas o pai, ele é benevolente. Já passei o estudo, né? Já passei estudo, mas eu passei interno, na casa interna. Não lembro se mandei o artigo para ti. Mas fala sobre benevolência e recompensa. E a pergunta é, quem vem antes? A benevolência ou a recompensa? A recompensa ou a benevolência? Uns responderam que é a benevolência e acertaram. E outros responderam que é a recompensa, também acertaram. Porque a recompensa e a benevolência no pai, né? Como eu estou dizendo, no pai não tem tempo. Então, você pode receber uma recompensa de uma benevolência que você fez para alguém. E também você pode receber uma recompensa de uma benevolência que você vai fazer. Olha que bonito. Né? Então, você recebe uma recompensa, né, de uma benevolência que você fez a mim. Por exemplo, você vai receber agora a sua recompensa. Mas você pode também receber uma recompensa de uma benevolência que o pai já viu que lá na idade X você vai fazer. Então, olha que bonito.
Porque ele é justo. Ele não é legal. Ele é justo. Ele é misericordioso. Ele enxerga, né, a sua recompensa, a sua benevolência, para ele é a mesma coisa. Para nós é o contrário. Nós conseguimos enxergar e diferenciar. Isso é recompensa, isso é benevolência, isso é benevolência, isso é recompensa. Eu vou fazer algo aqui, né, para eu receber, né? Ou seja, tem uma recompensa lá na frente. O pai julga o coração e fala, não vai receber. Não vai receber. Não vai receber. Aí ele vem com a palavrinha. Vocês fazem essas coisas porque eu mando vocês fazer. Não fala que vós sois maus, né? Vocês fazem essas coisas porque eu mandei vocês fazer. A partir do momento que a sua manifestação, o seu próprio ser, ele é recompensa e benevolente, recompensa e benevolência junto, você não faz na intenção de receber. Você não faz na intenção de ter. Você faz porque você vive como seu pai. Quem é seu pai? É Congo. Então, tal pai é o filho. Tal filho, tal pai. Então, essas pequenas partículas de nós, de recompensa e benevolência, quanto mais nós a praticamos, mais nós nos aperfeiçoamos nela. Então, nós somos recompensados e beneficiados pela sua própria recompensa e pela sua própria benevolência. Não é pelos bens. Não é pelos bens. Porque encarnar-se a benevolência e recompensa é ser recompensador e benevolente em si mesmo. Quando nós fazemos algo para alguém, na verdade, não nos fazemos nada para ninguém. Fazemos a nós mesmos. E é tão interessante porque se eu te faço um bem, eu não fiz um bem a você. Eu fiz um bem a mim mesmo. Só que a pergunta que vem para mim, o que é meu? O que eu tenho? Se eu estou tirando alguma coisa de mim para ser benevolente com você, então eu estou tirando alguma coisa de mim, estou dando para você, né? Estou sendo benevolente com você e vou receber uma recompensa por eu ser benevolente. Mas o que é meu? O que eu tenho para te dar? O que eu posso dizer? Isso é meu. Eu me fiz? Quando foi que eu disse eu sou e passei a ser? Quando? Quando foi que eu me criei? Quando foi que eu me gerei? Para hoje eu dizer, né? Para hoje eu manifestar, isso é meu, eu estou sendo benevolente com você e vou receber uma recompensa por isso. Mas a pergunta é, da onde que eu tirei esse algo? Se eu tirei da natureza? Fui eu quem fiz a natureza? Se eu tirei de mim algo de mim mesmo, vamos dizer assim, né? Tirei meu braço, vai. Por exemplo, alguém vai doar o próprio órgão para outra pessoa. É o seu próprio órgão? Você tem certeza? Não, mas é o seu próprio órgão? Entendi. Então, nós entramos nesse processo, né, de canalização. Isso é uma outra aula, de canalização. Nós somos canal de uso e fruto do Criador. Eu gosto muito daquela passagem que Yeshua disse, em que ele disse, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi. Sempre que me sentisse de uma forma decepcionado, nós em português Angola nós chamamos sempre que tivessem bem baixo, bem malaique, tinha sempre duas passagens, são sempre duas passagens monetárias para mim que vem na minha cabeça. Maior é aquele que está dentro de ti do que aquele do mundo, e a segunda é, não foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi. E sempre me fortaleceu. E para finalizar, aquele, posso tudo naquele que me fortalece. Acaba tudo. Isso. São alimentos espirituais. Direto. São alimentos espirituais, né?
E com esses alimentos espirituais é que nós temos vida. Com esses alimentos espirituais é que temos vida. Né? Então, bem, estamos aí, né? Foi a nossa segunda aula, já, conforme combinado. Né? Foi a nossa segunda aula. Fiz um pequeno resumo da primeira. Entrando aqui na segunda aula, né? Eu entrei até um pouquinho, né? Não entrei um pouquinho na terceira, não. Deixa eu ver aqui. Então, a última passagem aí que eu passei foi 2 Coríntios, capítulo 4, 7. Está falando, né, que temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja do Altíssimo, e não de nós, né? Seja tatazando e não de nós. Depois, na terceira aula, a gente vai continuar ainda sobre esse assunto, falando que ele, o antigo portador da luz, desejou toda esta tecnologia. Tudo ali na sua expressão, né, no seu pensamento, tudo que você vê, tudo, né, todo esse, eu falo assim, não tenhais prazer no mundo e nas coisas que estão. É isso que ele fala lá, na tradução, fala, filhinhos, não ameis o mundo e tudo que nele há. Porque toda essa projeção, né? Ou seja, esse tecido disfarçando de realidade pertence a Belial. Tanto que ele próprio chama Yeshuaiá o rei dos reis. O que ele oferece a ele? Tudo isso aqui é meu. Eu. E eu dou a quem eu quiser. Dou a quem eu quiser. Aí, para, o que ele está falando? O que ele está falando? Ao mesmo tempo que ele está falando, né, do mundo físico, do mundo, do mundo espiritual, tudo ao mesmo tempo, e também daqueles que são os seus vasos, ou seja, a sua corte, ou seja, o seu exército, porque ele também tem um exército. Também tem um exército. Dessas passagens que o príncipe falou, que são passagens que é como um shake, né? Um shake de vitamina que você toma. Agora eu vou consigo, né? É isso mesmo. Não é? É um alimento. É um alimento. Tem que bater, puxa vida, vamos fazer um exercício. Vou fazer uns exercícios, vou tomar uma vitamina e vou me fortalecer. É isso mesmo. Só que, olha só, príncipe, olha só. A parábola do semeador. Ele joga a semente, que é a palavra, que essa é a única parábola que ele explica. É a única parábola que está escrita que ele explica. Ele explica. A única. E que as outras só lança a parábola, né? Mestre, explica para nós sobre a parábola do joio e do trigo. Sobre aquele provérbio, explica para nós. Ele vai, uma semente foi lançada, outra semente foi lançada. Tem uma semente que ele fala assim, ó, e vem o maligno, e vem não, e vai o maligno e come a semente que foi semeada no seu coração. Não é isso? Sim. E vai o maligno, né? Bantu, entenda bem. Por que esse professor, ele fala, e vai o maligno? Porque se o Bantu, ele fala, e vem o maligno, ele está trazendo a palavra para si. E vai o maligno. Entendi bem. Codificação. Né? Por isso que o corpo que eu estou está com dor. Não é eu tenho dor. Aonde eu estou, o corpo que eu estou, né? O corpo, seja, por exemplo, a vestimenta ela rasgou. A vestimenta ela rasgou. Não a minha vestimenta rasgou. Não. Então, rasgou a camisa, rasgou a calça, alguma coisa. Aí, então, vai o maligno e come a semente que foi semeada no coração. Por quê? Ele também se alimenta. Ele também se alimenta. Belial,
ele também, ele e a sua corte, ele e o seu exército, eles se alimentam da palavra do Criador. Mas, para eles se alimentar da palavra do Criador, eles precisam que essa palavra chegue a um corpo, chegue a alguém, para aí depois ele ir lá na mente daquela pessoa e consumir. Por isso que a pessoa vai embora e fala assim, qual foi o ensino de ontem? Não lembro. A gente estava lendo, você lembra que a gente leu? Não lembro. Por quê? Foi comida. Foi comida. E vai o maligno e come a semente que foi semeada no seu coração. Então, tenha bastante de presença, né? Bastante atenção, né? Tenham bastante ânimo, esse ânimo natural que nós temos por natureza, essa alegria que a gente tem por natureza, preserve isso, conserve isso, e destina tudo isso, filtre tudo isso para o Criador. Não use toda essa força, toda essa energia, toda essa alegria que você tem para nada. Para nada. Filtre tudo isso na direção do Criador, tá? Então, estamos aí nessa nossa segunda aula, né, explicando sobre a manifestação do reino, trazendo vocês que são Bantu, e também aqueles que não são Bantu, mas quer aprender, está entendendo o que está acontecendo no mundo, está entendendo o que está acontecendo no norte, no sul, no oriente, no ocidente, está começando a compreender, né, as suas, vamos dizer assim, as suas conjunturas mentais, está abrindo para o mundo espiritual, você que é Bantu, você que não é Bantu, né? Precisa, entenda, em todos os tempos, Tata Nzambi, um culo, nosso pai, ele estabeleceu um líder para o povo. E esse líder, ele já está na terra. É Tade, um fumo Tade, o rei Bantu. Aquele que está escrito lá em Apocalipse 12, aquele que está escrito em Deuteronômio, aquele que está escrito em Romanos e aquele que está escrito em outras partes das Escrituras, as quais está dizendo que o próprio Pai estabeleceria no seu povo, o povo do Criador, um líder. E esse é aquele que nosso Supremo Rei, Yeshua, passou-lhe a chave. E voltando, falando da estátua Nabucodonosor, lembra que eu falei lá sobre o reino do ouro, o reino de prata, e depois o reino do barro, de ferro, que é Roma, e depois, quando chega no pé da estátua, aí o reino fica dividido. Está ali barro com o ferro. Até que esse período ele existiu, foi, e depois vem um reino superior, que Tade é lançado sem a ajuda de mãos humanas. Tade é pedra. Então, uma pedra é lançada sem auxílio de mãos humanas, porque nós já entramos, já conhecemos o reino da pedra. Seja bem-vindo à Escola da Sabedoria Bantu. Acorda, Bantu. Sou Long, seu professor. Acorda, Bantu, acorda. O reino já está estabelecido. Nós estamos no 7º dia. Estamos na idade 6005. Olha quanta coisa aconteceu, hein? Olha quanta coisa já aconteceu. Ainda temos zombadores, não estamos preocupados com os zombadores. Ainda aqueles que não acreditam, não estamos preocupados com aqueles que não acreditam. Porque o que foi estabelecido sobre nós já sabemos, já está escrito. Somos vencedores, somos mais do que vencedores, por aquele que nos deu a vida, por aquele que nos enviou. Temos esse tesouro em vasos de barro temporais. Nós estamos nesse vaso de barro temporais, porque ainda esse vaso de barro, ele necessita de desencarnar. Mas o nosso corpo mesmo, aquilo que nós somos, não há necessidade de desencarne. Estamos aqui
como professores, juízes, o povo banto, nós voltamos para libertar, trazer de volta para casa. Acorda, banto! Acorda! Volta! Guetta! Meu mano, meu mestre, irmão e príncipe em Congo, Didi Bengami, Congo, Cuca, e que eu gostaria de te agradecer mais uma vez e dizer até a próxima aula. Provavelmente viremos com mais uma aula para todo o banto que lá fora está. Se você ainda não sabe quem é, não viu a cara do nosso rei, não conhece quem é o nosso rei, eu gostaria de terminar só, como sempre fizemos, né, no nosso canal, terminamos sempre com um louvor máximo para mostrar quanto grande o nosso amor é para aquele que nos fez e que nos criou, mas também para dar oportunidade ao nosso povo de ver quem realmente é a pedra. Meus irmãos, acorda, Bantu, pela voz de Mfumu Tadi de Ambuísse, Votade de Antimessi, o rei do povo Bantu, o povo escolhido. O povo escolhido pelo Criador dos céus da terra. E na obediência é o povo mais iluminado, mais bonito, mais inteligente. Bantu, Benamutu, Bantu, Benamutu, bem-aventurados, somos iluminados, somos Bantu, Benamutu, Bantu, Bantu, Benamutu. O mais rico, somos bem-aventurados, somos mais bonitos, somos terra do futuro, somos Bantu, Benamutu, Bantu, 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 Benamutu, filhos do Criador, somos bem-aventurados, somos bem-sucedidos, somos Bantu, Benamutu, Bantu, Bantu, Benamutu, Bantu, Bantu, Benamutu, iluminados, somos bem-aventurados, somos Kembo. Assim somos nós, os iluminados do Criador, o futuro da humanidade. Ingeta! Ngeta! Yenge, yenge! Nkembo, nkembo! Natata Nzambi, ya Congo, kwa Mazulu. Eita! Louvado seja aquele que foi e é e sempre será. Mano Cuca, Bengami, mais uma vez eu te agradeço. Até a próxima oportunidade. Salama, mano. Próxima. Deixa eu só ajeitar aqui o meu... Opa! Eu tinha fechado aqui. Aí. Agora sim. Isso é muito importante. Salama, mano. Eita. Neto.